E aí pessoal, tudo bem? Mais um Papo Voraz. Eu vou acabar dando esse nome porque eu sempre falo. E tô aqui com ele, Samuel Rodecker. Não é assim que fala. Como é que fala? Eu Odecker. sabia que não era assim. Odecker. Odecker. Samuel Odecker com vocês. Samuel, obrigado por estar aqui. Primeira coisa que eu queria saber um pouquinho do Samuelzinho, pequenininho. Como que foi a tua infância? De onde você veio? Quantos anos você tem? Fala um pouquinho de você. Tá, eu tenho 26 anos, eu vim de Brusque, Santa Catarina. Meu conterrâneo. É, tu também de Santa Catarina? Sou de Lages. Ah, é perto, mais ou menos. Era cidade, idade que eu tinha que falar. Um resuminho sobre quem você é. Da onde você veio, suas origens. Olha, quem eu sou ainda descobrindo na terapia. Façam terapia. Minha infância, deixa eu ver pela minha infância. Cara, eu acho que eu fui uma criança muito de boas, assim. Eu sou tipo o irmão do meio. Então eu esquecido no churrasco, sabe? Então eu tenho dois irmãos mais velhos, uma irmã mais velha, um irmão mais velho e dois irmãos mais novos. Só que tipo assim, cada um tem um pai e uma mãe diferente. Entendi. E aí eu sempre fui o que era tipo assim, meio assim, tá ali. Porque um irmão mais novo, ele tem um autismo um pouco mais grave. Então ele sempre teve uma atenção mais especial, assim. Sim. E eu descobri só recentemente com terapia que isso afetou um pouco a minha infância também, sem ter colocado de escanteio. Mas a minha mãe igual se preocupava, tudo assim, não tô criticando ela também. Eu acho que eu fui uma infância bem de boas, assim, eu sempre fui mais espectador da minha infância. E aí... Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo na terapia, eu acho que eu fui uma pessoa que a infância eu fui espectador e fui virando meio que protagonista na fase da adolescência para adulto, assim. Eu tava pra perguntar isso. Como que você viu que você de repente se tornou protagonista? Se foi já na fase adulta? Quando é que você sentiu que você virou a chave da sua vida? Eu tive dois momentos, um que eu achei que eu era o protagonista e quando eu me tornei o protagonista. Eu acho que tipo, na minha adolescência, ali pelos 13, 14 anos, que a gente ativa mais essa interação social, a gente começa a ter aquele tipo, julgamento de ser adolescente, tem os grupinhos, essas coisas, e vem o bullying também. Só que na escola eu era o que cometia bullying. Eu era o... Acho que isso é acho que um evento canônico na vida de um gay, assim, tu não tem um grupo, ou tu anda com os valentões, ou tu anda com as meninas, tem uns que se encontram com as meninas, que geralmente é o típico, mas tipo assim, eu sentava no fundão, era da galera do fundão que fazia baderna, mas também tirava 10 e falava com o assunto com os nerds e andava com as meninas. Você conseguia transitar por todos os grupos ali. Eu era diplomata. E aí eu sempre achava só que eu achava que eu tava sendo meio que o protagonista, tipo, da minha vida, assim. Só que assim, hoje descobri que na verdade, eu mudava quem eu era pra agradar os outros, assim. Você tava performando ali. Eu não tava sendo era um personagem pra cada pessoa diferente. E aí, quando eu tive a minha depressão mesmo, assim, foi acho que um choque de realidade, eu acho que eu vi a vida colorida demais do que ela era. E aí as coisas da vida acabavam me frustrando e eu não aceitava que aquilo era real, assim. Foi depois de um término meu, e também teve a ver com o meu trabalho, porque eu estava trabalhando também, eu já fui CLT. As pessoas não acham, mas já foi CLT. Já fiz horário comercial. Nossa, já bati malha também, trabalhei em estoque. Mas continuando. E aí quando eu comecei, tive problema na família, no namoro, no trabalho, do ponto assim de eu chegar, ficar meia hora chorando dentro do banheiro do trabalho, assim, mas depois comecei a ficar viciado em Aprazolam, ficava tomando remédio calmante o tempo todo que eu não aguentava mais ficar acordado. Ali depois chegou um ponto crítico assim da minha depressão e aí começou a pandemia. Então a minha depressão foi toda dentro da pandemia, assim. Fui pra clínica, praticamente fiquei 1 ano e meio no CAPS. Assim, foi um tempo 6 meses na clínica e 1 ano no CAPS. Daí um total de 1 ano e meio. Porque depois fiquei no ambulatório, né? Eu tinha que ir toda semana pra lá. Pra você que não sabe, CAPS é um centro de apoio psicossocial, tá, gente? E tem geralmente em muitos bairros das cidades. Então você que sente que você precisa de um apoio psicológico, seja qual for, frequente o CAPS, é muito bom. E ajuda muito, né? Ajuda e muito. É de graça. Exato. E aí o CAPS pra mim foi bem legal, assim, foi bem bom. Até falavam, por que tu não paga uma clínica? Eu falei, não, mas tá me ajudando, assim. E foi até bem difícil para eles durante a pandemia também, porque
além dos pacientes que tinha, mais gente começou a perder trabalho e tudo. E, tipo, acho que foi uma época para a saúde mental assim, foi horrível, assim. Mas já passou. E aí, depois que eu melhorei, assim, que eu comecei, tipo, 2021, aí eu me senti que eu tava reinventando, assim. Só que aí foi quando eu parei pra pensar e falei assim, cara, acho que eu vou começar agora a viver a vida como... Porque quando passou a depressão, as pessoas com quem eu criei uma expectativa, que eu queria que me ajudasse, foram as primeiras a desaparecer. E tipo, eu até lembro que quando eu tentei ceifar minha vida, para não usar a palavra com S, quando eu tentei, que chegou ambulância, polícia, tudo, sabe que a pessoa que estava na minha frente, uma vizinha minha que eu não via faz 5 anos, assim, que a gente tem quase a mesma idade. E ela chorando, assim, meu Deus, ela era a última pessoa Que você eu menos pensei. espera. E ali foi quando eu dei um baque, assim, sabe? Tipo assim, meu Deus, acho que eu tô dando atenção para as pessoas erradas. E aí foi quando eu comecei, ali eu tive foda-se. Aí comecei, tipo assim, nos trabalhos, eu era super submisso nos meus trabalhos. Aí eu tentei voltar a trabalhar como CLT depois da deprê ali, da pandemia. Consegui arrumar trabalho. E aí qualquer coisinha assim que eu tinha que mudar pra caber naquilo, eu já, quer saber, foda-se. Nossa, depois eu comecei a pedir demissão direta, assim. Você pensa, pô, aquilo não me cabe mais, né? Eu vou ficar vivendo sendo oprimido ali, já não é mais pra mim. E aí foi uma coisa que assim foi construindo, sabe? E aí depois eu comecei a fazer as coisas que eu queria, comecei a falar com o que eu queria, sair com o que eu queria, tipo... Acho que quebrou muitos julgamentos que eu tinha sobre outras pessoas, que eu tipo, eu não vou andar com ele porque eu não sei blá blá blá. Cara, aí chega um ponto, capaz de ser um amigo muito melhor de um cara que é popular. Assim, Claro. acho que eu tinha princípios de amizade muito superficiais, assim. E aí dei um reset total, assim, nas minhas amizades. Fiquei com 0 amizades. E aí é que a frase clichê, né? Às vezes poucos amigos é melhor que muitos amigos. E aí depois disso, aí começou meu trabalho mesmo. Boa, então vamos falar sobre ele. E também ajudou nessa fase ali. Eu imagino. E como é que foi essa virada de chave, né? Essa transição pro seu trabalho, que hoje as pessoas provavelmente te conhecem. Aliás, as pessoas devem te conhecer por várias coisas, né? Que você é uma pessoa que consegue transitar ali, você tem vários acessos, várias entradas. Mas como é que foi essa mudança de chave pro seu trabalho, do qual as pessoas conhecem hoje? SPC Serasa, né? Dívidas, boletos para pagar. Como eu não estava trabalhando, eu comecei a acumular dívidas, assim. E aí tipo assim, uma coisa que eu já fazia, antes, quando eu já fazia com CLT, eu fazia tipo programa, esporte, né? Só que assim, eu tinha clientes fixos, assim, mas tipo, era uma coisa de uma vez por semana, e eu sempre o mesmo cara. E aí, tipo assim, geralmente, é um cara que eu faria de graça, mas se ele tá pagando, eu tô ganhando em dobro. Tá ótimo. E aí teve um que trabalhava no RH e ele, tipo assim, eu vou te indicar para um trabalho e tal, eu comecei a trabalhar. E aí quando passou tudo, eu não conseguia mais trabalhar num lugar assim, eu tava falando com um amigo meu e uma amiga minha, aí essa amiga minha a gente falava pro Clubhouse, acho que era aquele aplicativo, ficou bem famoso na pandemia. E aí ela falou assim, por que tu não abre OnlyFans? Eu falei, mas por quê? Olha, se tu não curte isso aí com os caras presencialmente, faz home office, né? Vende as nudes, alguma coisa. Eu falei, olha, quer saber, as minhas nudes já estão vazadas na cidade, não é mais novidade, né? Já tinha fama de... E aí... Maravilhoso. E aí, sabe, quer saber? Foda-se. Aí eu abri, acho que o meu Only em maio de 2021. Fiz $12 naquele mês. Gente, essa é uma coisa. Você que acha que vai abrir um Only e a coisa vai dar certo no primeiro mês, geralmente você tem que trabalhar. Geralmente não, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que se esforçar, porque o rendimento é futuro, né? Então, provavelmente, muitas vezes as pessoas elas abrem o OnlyFans e elas desistem e nunca chegaram a nem sacar esse dinheiro, nunca nem tiveram rendimento, né? Acho que porque vê muita gente que já tá grande, acha que começa dali, mas não é bem isso. Eu também. Aí depois eu só postava tipo nude antiga, nem produzia conteúdo. E aí eu tava num retiro evangélico. É que eu era seminarista. E aí depois eu saí da católica, que eu briguei com todo mundo lá dentro, óbvio. E aí eu questionava muita coisa, assim. Mas eu era seminarista não por fé, não, era porque eu era curioso, eu gostava de ler a Bíblia, eu gostava de história. E aí depois eu fui para evangélico, mas não por causa de religião também, porque eu tava sem amigos.
eu tenho que encontrar amigos, eu, tipo assim, não julgava o lugar. E, cara, tipo, comida de graça, né? Você queria estar inserido num núcleo No social. núcleo, mas sim. eu tava buscando, assim. Aí, claro, tu falava sobre assuntos que eu não concordava, mas eu excluía, assim. Mas eu tava cheio de gay lá também. E aí como... eu tenho uma pastora que eu adoro ela. Que ela falou assim, ó, onde que estão os pecadores? Tudo perto de Jesus, né? Exato, ele tem que estar próximo. E aí... Nossa, me senti evangélico quando eu tava falando isso. Vai lançar uma passagem bíblica. Do nada aqui não. Quase uma Jojo todinha, só que não. Né? E aí... Aí tá. Aí eu cheguei lá, aí aconteceu a coisa mais louca que tem a ver com o meu trabalho. Eu já tinha conversado com a meninos online, tinha mandado e-mail para eles, e aí eles falaram assim, mas tu tem certeza que tu quer gravar com a gente? Porque assim, ó, tu abriu aquela porta, fechou outras, eles foram super sinceros comigo, porque eu trabalhava como modelo, eles achavam que eu era modelo. Daí eu falei, não, quer saber, porque como eu trabalhava como gerente de marketing antes, eu pensei, eu vou usar minhas experiências de marketing no meu trabalho, assim, né, para aproveitar o que eu sei. Aí então eu entrei em contato com a produtora, e aí nesse meio tempo, né, uma semana entre a gravação, eu tinha um retiro evangélico para ir. E aí eu cheguei lá e eu fui bem sincero pro pastor. E aí depois a gente vai fazer o que ele falou, olha, eu acho que eu vou gravar meu primeiro pornô. Eu falei bem assim pra ele, fui bem sincero. Cara, o cara começou a orar na minha frente e falou bem assim, ó, Deus vai te pegar pelas pernas para você não fazer isso. Aí de boa, aí acabou aquela semana do retiro. E aí quando eu cheguei em casa, no dia de noite era o aniversário do meu primo. E eu fui lá no aniversário, tudo de boa, blá blá blá. Aí eu não bebi, porque eu tava muito aquela vibe, não vou beber. E aí eu não sou tanto de beber também, mas não queria beber. E aí a gente, cara, bateu meia-noite, a gente tava numa cidade que é longe da minha cidade, tipo no meio do mato, assim. Era uma chácara. Gente dançando do nada, eu ouvi um estralo e eu caí duro no chão. Eu luxei o joelho e a patela foi pro lado, assim. E o pastor tava correto. E foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Cara, eu vi a minha perna torta. Não tava doendo, mas eu vi a minha perna torta. E eu bati com a cabeça no chão. E meus primos tudo rindo, porque a luz estava apagada, só dava aquela luzinha assim de 1,99, sabe? E eu falei, cara, minha perna. Quando acenderam, viram aquela coisa torta, todo mundo... O susto, né? Cara, ali fui pro hospital, fizeram o raio-x, só que ela voltou sozinha, assim, a perna. Só que ainda ela dá um estraladinho, assim. E aí ficou tudo inchado, eu fiquei 3 semanas sem andar, eu tive que cancelar com a meninos online. Aí depois, não, vamos jogar pra daqui a um mês. Aí eu tinha conseguido andar de volta, mas estava fazendo fisioterapia. Aí quando eu cheguei no Meninos Online, eu mancando, com uma muleta ainda do lado, assim. E aí eu fui gravar com o menino, acho que era o Arthur, era Trabalhando com Tesão, o nome do vídeo. E você com a muleta. Eu peguei a camiseta social e paletó emprestado do meu irmão, e ninguém sabia que eu fazia pornô. E aí, cheguei lá, o guri tava mancando também. E aí eu falei, o que aconteceu? O que faz um mês eu dei uma fratura no fêmur. Meu Deus do céu, que cena maravilhosa, cara. Daí a gente até brincou, olha gente, o vídeo PCD. Meu Deus do céu, mas deu certo. Deu uma gravação, nossa, ali estourou. Aí eles adoraram a minha gravação, já marcaram outra em seguida e ali começou. E aí começou dali, assim, a divulgar, e eu fui gravando com a gente, com o Marlon. Sim. Comecei com ele ali também, eu acho que foi meu primeiro feat foi com ele, assim, fora da Meninos. Pô, legal. E tá, beleza, então esse é um dos acessos que as pessoas têm a você, né? Você se considera uma pessoa polêmica? Eu acho que não. Eu acho que não, assim. Às vezes eu faço um comentário na internet e do nada sai uma notícia. E eu falei, nossa, mas pra quê? Tem uma opinião. Sei lá, tá sem pauta, não sei. Mas eu acredito que não. Eu acho que, não sei, se para pra pensar bem, assim. Sim. Pode ser que eu tenha opiniões que causem comoção e gera aqueles comentários. Só que eu sempre falo assim, assunto de Twitter só existe lá. É onde geralmente acontece difícil tudo, furar né? essa bolha. Se eu for cancelado no Twitter, eu só vou na rua, na academia. Ninguém tá sabendo disso.
Você segue tua vida normal. É normal. E eu acho que eu já sofri, teve uma época que eu sofri um hate bem grande, e depois ali eu me senti blindado. Assim, tipo, não absorve. É. Eu também cancelo gente todo dia na internet. É isso né? que eu ia falar. Eu acho que existe muito essa onda, né, de cancelamento e tudo mais, mas eu acho que o mais importante disso é que você é uma pessoa de opinião. Você gosta de expressar sua opinião, você fala, você assume as suas opiniões. É que eu acho que eu fiquei muito tempo sem expressar minha opinião. Exatamente. E acho que daí veio isso, fiquei sincero demais até. Não, o que é bom, porque assim, óbvio, vai gerar hate, as pessoas têm essa reação. E é normal não concordar comigo, acho que é bom ter divergências. Às vezes eu também, tipo, se der algum comentário ruim, alguma coisa, eu olho os hate, eu olho tudo os comentários, só que às vezes o cara fala alguma coisa, tipo, não aqueles comentários genéricos de hate, mas às vezes eles jogam um outro ponto de vista que eu gosto também de ver alguém que está contradizendo o que eu estou falando. Então fica pensando, você que é um cara que gosta de história, você que é um cara estudioso e tudo mais, se você dá uma opinião e as pessoas só te atacarem, não vai te afetar em nada. Não, agora se alguém vier com algum argumento, assim, olha, Isso se eu olhar faz pro teu ponto de sentido. vista, tem sentido, assim. Se eu ver que eu também estou errado, eu vou lá ser sincero e falar, não, eu acho que eu estou errado mesmo. Tipo, não concordo mais com o que eu disse. Tá tudo bem você fazer uma Eu meia acho que culpa, o falar. legal disso é tu poder também aprender um pouco, assim, com os outros. Sim, sim, sim. Gente, essa é uma das coisas que a gente fala, né? Você só atacar não vai gerar nada. Se você Nada. vier com um argumento, vai ser muito mais fácil, né? De você lidar com aquilo, de você, enfim, ter uma troca. Porque, é como ele falou, não só ele, mas muitas pessoas leem tudo que vocês escrevem, né? E a internet, ela não é necessariamente terra de ninguém. Então a gente tem muitas leis sobre isso. Fiquem atentos. Importante, queria saber o que você faz no seu tempo livre, o que você gosta de fazer, se você acorda numa semana que você fala, não tenho nada pra fazer, o que você gosta de aproveitar, você vai à praia, você mora no Chile, né? Agora eu tô Então, morando no Chile. como é que é a vida no Chile, o que você gosta de fazer lá? Não. E tá tudo bem fazer, tá? Tudo tá? bem, a gente tem que ficar em praticando, né? Academia. Exato. Na verdade, eu tô 10 meses sem fazer academia, assim, de fazer mesmo, mas é uns probleminhas assim que eu tive, eu também não tô sem rotina, por causa da mudança. No Chile, assim, tem uma diferença cultural enorme. Uhum. Quando a gente viaja tipo, a primeira vez que eu fui pra lá, eu falei, nossa, eu quero morar aqui. Incrível, né? Tudo maravilhoso. tu foi também, Eu fiquei com essa sensação. Dá vontade de morar ali. Só que assim, aí tem coisas culturais que são ruins, que eu adoro, mas que dá uma sensação de estranheza. Por exemplo, se eu e meu noivo a gente vai numa festa, a gente chega lá e tá tocando reggaeton. As 5, duas ali, tá, tudo bem. Só que agora fica aquela noite toda tocando reggaeton. Chega uma hora e fala, meu Deus, não tem uma Anitta, não tem um funkzinho. É que parece que tem uma hora que o ritmo ele se repete, né? Então é uma música só durante horas. Como pra eles, o funk pra eles também é tudo igual. Exato, eu entendo. É uma questão, tipo, cultural. Aí lá os lugares fecham cedo, não pode beber na rua. Que mais? E lá, como a moeda é bem alta, então muitas coisas também são caras. O custo de vida lá é caro também. Uhum. Mas também tem um estilo de vida bom. Legal. E então você gosta de sair pra festa? Gosto, quando tem uma boa, assim. Você se considera gamer? Gosta de jogar Gosto, videogame? aí eu passo muito tempo jogando videogame, que agora eu tô tentando zerar o Red Dead 2. Ficou um bom tempo lá engavetado, não jogava. Show. Eu sou meio, assim, pra jogo faroeste. Eu entendo porque eu tava nessa também. Eu tive isso com Horizon Zero Dawn. Sei. Ele ficou 2 anos comprado, e aí quando deu Lá na tua pandemia, biblioteca. aí quando deu pandemia, eu pensei, quer saber, vou jogar ele. Eu só não jogava porque eu tinha travado na primeira fase, assim. Eu falei, primeira dificuldade eu chato. desisto. Cara, quando chegou assim, eu passei acho que 3 dias virado no jogo, falei, meu Deus, que sensacional. Ó, recente não, né? Mas você fez uma postagem falando sobre abrir uma produtora, sobre ter seu próprio negócio. Quero que você fale um pouquinho agora sobre seus projetos futuros, né? O que você tem em mente? Porque acredito e vejo que você tem uma veia bem empreendedora, né? Você gosta de estar sob o controle do que você está produzindo e tudo mais. Então, o que você tem em vista agora? Então, eu comecei a produtora, que ela está baseada no Chile, a documentação dela toda lá. Só que eu tinha alguma coisa em mim que estava, tipo, um sexto sentido chamando para eu frear ela um pouco, assim. Uhum. Mas em documentação ela está pronta, assim, só não lancei. E aí eu tenho uma cartomante. Você tem uma cartomante? Eu tenho uma cartomante. E eu, de vez em quando, eu, tipo, faço uma tiragem do trabalho, das coisas, assim. Até agora está indo tudo bem.
Só que uma delas falou assim, ó, eu falei sobre empreendimento, eu não falei da produtora, ela falou, segura, vai acontecer uma coisa que vai te complicar e teu dinheiro vai fora, se tu ir por esse caminho. Aí deu 15 dias depois caiu o Twitter. Tá vendo? E eu falei, meu Deus, se tivesse saído agora, já não ia chegar no público brasileiro. Não ia ter o engajamento que você ia me complicar precisava. inteiro. Daí ela falou, olha, a dica pro futuro que eu te dou é ano que vem. Eu falei, olha, é o que eu tava pensando exatamente, ano que vem. Porque ainda estou me instalando no Chile, tudo, tem muita coisa para me estressar agora e aquilo ali não. Então eu prefiro deixar o cachê dela ali parado em vez de gastar enquanto ela não tá fazendo nada. Claro, claro, não faz todo sentido. E a ideia dela é totalmente tipo, diferente, assim. Eu não quero fazer tipo pornô. Eu quero fazer tipo filmes com história e tem sexo também dentro. Entendi. Então a minha ideia primeiro é fazer um filme de terror bem gore. Nossa, eu sou extremamente fã de terror, então é algo que eu consumiria tranquilamente. E eu tive a inspiração de fazer o primeiro. Eu tenho a história do primeiro toda pronta. Já tá lá. Já. E aí a inspiração é tipo a cena da Lady Gaga no American Horror Story Hotel, que ela tá trazendo cheio de sangue em cima da cama. E eu queria fazer tipo uma suruba toda de... ensanguentada. É tipo um campo de morango. Mais ou menos isso, só que mais Entendo. visceral. Assim. Mais visceral. Legal, massa. Última coisa é... Bom, a gente sabe que a gente lida, né, com esse meio do erotismo e tudo mais. Tem alguma coisa que você acha que as pessoas não falam tanto, que deveria ser mais falado, que a gente deveria ter mais diálogo sobre? E o que seria essa coisa? Tu diz em relação a... Seja o meio pornográfico, seja a questão das mídias sociais, algum assunto que você pense, pô, isso aqui as pessoas não dão a devida atenção. Uma coisa que, tipo assim, recentemente me incomodou um pouco são os héteros no pornô gay. Mas não todos, não estou condenando eles estar. Claro. Mas, tipo assim, ó, eles estarem tirando espaço de quem já faz o pornô gay. Quem é gay faz pornô gay. E muitos que trabalham de forma, eu acho, injusta, por exemplo. Vejo muitos, a maioria que são héteros, que vende um vídeo, divulgação que tem penetração, chega lá e só broderagem. Entendo. Ou te oferta uma assinatura numa plataforma e tu tem que pagar mais para ver o vídeo também. E vai ver o vídeo também não tem nada. Sim. De formas injustas, assim. Ou chamam héteros para falar sobre o nosso trabalho, só que o cara, tipo assim, ele é hétero, tipo assim, como que ele vai falar com o público gay se ele não é da mesma sexualidade? Entendo, é a questão de não conseguir se comunicar de fato com esse público. E tu vê muitos héteros chegando em pontos mais altos no pornô gay que gays não acessaram. Entendo. Não, isso é algo muito a ser discutido, assim. E é algo, de fato, polêmico. Talvez seja... Não você seja polêmico, as opiniões sejam polêmicas. Mas eu super entendo, porque eu acredito que quando você fala sobre pornô gay, tá tudo bem ter um hétero lá, desde que ele não seja o protagonista dessa história. Você tem que dar espaço pra agora, fala. Se ele é merecedor, sim, aí tudo bem, ele fez por merecer. Mas eu acho que quando chega num ponto que vai representar a classe... os gays dentro do pornô gay, aí eu acho mais complicado. Entendo. É isso. Gente, Samuel pra vocês, acompanhem as redes do Samuel, acompanhem, enfim, todos os projetos dele, e se for dar hate, seja bonzinho, vá com argumentos, né? Pelo menos eu vou ler, né? Pelo menos ele vai ler, exato. Até a próxima. Tchau.